Um poderoso bilionário retorna à sua cidade natal, esperando um reencontro constrangedor, mas o que ele encontra o abala profundamente. Uma menina frágil, esfregando o chão com lágrimas nos olhos, congela ao vê-lo. Então ela sussurra: "Você veio me buscar?" E naquele instante ele perde o fôlego, porque aquela menina tem os seus olhos. Sua filha perdida há tanto tempo. Aquela cuja existência ele desconhecia. Agora, sua ex está parada na porta, fria e inflexível. "Você não pode simplesmente aparecer agora, Andrew." Como as coisas chegaram a esse ponto? E quando ele descobre a verdade devastadora, o tempo dela está se esgotando. Será que ele conseguirá consertar as coisas antes que seja tarde demais? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde no mundo você está assistindo hoje. O horizonte de Manhattan brilhava como diamantes espalhados contra o veludo escuro da noite. Andrew Whitmore estava de pé junto à janela de seu escritório, mãos cruzadas atrás das costas, saboreando a familiar sensação de vitória. A fusão Wilson Chase estava finalmente concluída. Mais um negócio bilionário selado com sua assinatura. Ele havia orquestrado cada detalhe, superado todos os concorrentes como sempre fazia. Seu reflexo no vidro mostrava um homem no auge do sucesso. Terno de carvão sob medida, olhos cinza escuros e nenhum fio de cabelo fora do lugar. Aos 38 anos, ele havia construído um império que outros com o dobro de sua idade só poderiam sonhar. A vista do 68º andar o lembrava diariamente de quão longe ele havia chegado desde suas humildes origens. O suave clique da porta do escritório mal foi percebido. David Calloway, seu assistente há 12 anos, movia-se com a eficiência silenciosa da qual Andrew havia aprendido a depender. Os passos do homem mais velho eram quase inaudíveis no carpete espesso. "O conselho envia suas felicitações, senhor", disse David, colocando um envelope creme sobre a reluzente mesa de mogno. E isto chegou por mensageiro, marcado como urgente. Sua voz tinha uma nota incomum de hesitação. Andrew não se virou. "Coloque com os outros." Ele estava acostumado a mensagens urgentes. Tudo era urgente em seu mundo. "Senhor, acho que o senhor deveria olhar este." David pigarreou suavemente. Algo no tom de David fez Andrew olhar por cima do ombro. O rosto geralmente composto do homem mais velho mostrava um leve sinal de preocupação. Sua testa marcada por linhas de preocupação que Andrew nunca havia notado antes. Com um suspiro, Andrew atravessou a sala e pegou o envelope. Sem remetente. Apenas seu nome em uma caligrafia apressada, que fez seu coração disparar. Dentro, havia uma única nota que fez seu peito apertar. "Ela não tem muito tempo. Se você algum dia a amou, venha agora." Provavelmente mais uma tentativa de manipulação emocional, murmurou Andrew, mas seus dedos apertavam o papel com força, criando vincos profundos no caro papel de carta. Sarah Miller. Ele não se permitia pensar naquele nome há anos, embora a memória dela assombrasse os cantos mais silenciosos de seus momentos. Ele amassou a nota, jogou-a em direção à lixeira, mas errou. "David, traga-me as últimas projeções para a expansão em Singapura." Sua voz era afiada, defensiva, mas assim que David saiu, os olhos de Andrew continuaram a se fixar naquela bola de papel no chão. 8 anos atrás, ele havia deixado para trás a vida na cidade pequena, o amor de Sarah, tudo o que não cabia em seus planos ambiciosos. Foi a escolha lógica, a única escolha. Ele repetiu isso para si tantas vezes que virou um mantra, não foi? Serviu-se de 2 dedos de uísque, depois mais 2, o líquido âmbar tremendo levemente enquanto enchia o copo de cristal. As luzes da cidade se tornaram borrões, enquanto as lembranças inundavam sua mente. A risada de Sarah,
o jeito como seus olhos verdes se enrugavam quando ela sorria, como ela acreditou nele antes de qualquer outra pessoa. Antes dos ternos, antes dos milhões, quando ele era apenas um garoto com grandes sonhos e bolsos vazios. Ela não tem muito tempo. As palavras ecoavam em sua cabeça enquanto ele percorria o escritório, seus caros sapatos italianos desgastando um caminho invisível no carpete. Ele verificou o telefone, rolando por alertas de notícias e buscas nas redes sociais pelo nome dela. Nada. A última foto que tinha dela estava enterrada em uma pasta que ele nunca abria, de um tempo em que a felicidade significava mais do que o próximo negócio, quando o sucesso era medido por sonhos compartilhados e não por preços de ações. 3 horas e incontáveis passos depois, Andrew parou de andar. A gravata pendia frouxa em seu pescoço, e o gelo no copo já havia derretido há muito tempo. Com as mãos um tanto trêmulas, pegou o telefone e discou, surpreendendo-se com a decisão enquanto a tomava. David, reserve-me no próximo voo para Cedar Grove. Sua voz soou estranha em seus ouvidos, mais áspera do que de costume. E limpe minha agenda para os próximos dias. Imediatamente, senhor. E a reunião de Singapura? David perguntou, com um tom cuidadosamente neutro. Andrew olhou para a nota amassada que havia recuperado do chão, alisando-a contra a mesa com dedos trêmulos. Reagende tudo. Tudo. Pela primeira vez em anos, o próximo grande negócio teria que esperar. As rodas do jato particular de Andrew tocaram o solo assim que o amanhecer pintava o céu em tons suaves de rosa e laranja, as cores se misturando nas nuvens esparsas acima. O pequeno aeroporto regional parecia quase primitivo comparado aos terminais reluzentes do JFK. Apenas um punhado de hangares desgastados pelo tempo e uma modesta torre de controle que já vira dias melhores. Andrew ajustou seu casaco de grife, mais casual do que seu traje habitual de sala de reuniões, mas ainda assim valendo mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. O tecido parecia uma armadura contra a enxurrada de lembranças que este lugar ameaçava liberar. O cheiro familiar de pinho e grama fresca o atingiu assim que pisou na pista, trazendo uma avalanche de imagens que ele passou anos tentando esquecer. Sua garganta apertou. Este lugar guardava memórias demais, cada uma lembrança cortante do que ele havia deixado para trás. Seu carro alugado está pronto, Sr. Whitmore, disse o atendente do aeroporto, entregando-lhe as chaves de um SUV preto que brilhava sob a luz da manhã. Andrew assentiu brevemente, colocando os óculos escuros para esconder a incerteza em seus olhos. Ele não podia se dar ao luxo de mostrar fraqueza, não agora. A cidade parecia ter encolhido em sua ausência, como se o peso dos anos passados tivesse comprimido tudo. Ruas que antes pareciam largas agora o cercavam. Prédios mais baixos e mais velhos do que ele se lembrava, suas fachadas desgastadas pelo tempo. Ele passou dirigindo pela Riverside High, suas paredes de tijolos vermelhos desbotadas, mas ainda imponentes contra o céu da manhã. A visão do Miller's Diner fez suas mãos apertarem o volante com mais força. Quantas tardes ele e Sarah passaram ali, compartilhando sonhos sobre milkshakes de chocolate, planejando um futuro que nunca se concretizou. Ele forçou o olhar para frente, maxilar tenso. O passado era passado, e nenhuma quantidade de lembranças poderia mudá-lo. O GPS o guiou para um bairro cada vez mais degradado, cada curva o levando mais longe da parte próspera da cidade. Gramados impecáveis deram lugar a relvas esparsas pontilhadas de dentes de leão. Tinta fresca virou paredes descascadas, marcadas por grafites. Seu peito apertou ao perceber para onde o endereço o estava levando.
cada número de rua o aproximando de uma verdade que ele não tinha certeza se queria enfrentar. O complexo de apartamentos parecia estar se segurando por um fio, um testemunho de negligência e orçamentos apertados. Escadas de incêndio enferrujadas zigue-zagueavam pelas paredes como cicatrizes de metal. Cortinas poídas pendiam nas janelas, oferecendo o mínimo de privacidade possível às vidas ali dentro. Andrew conferiu o endereço 2 vezes, recusando-se a acreditar no que via. Isso não podia estar certo. Sarah, sua Sarah, morando aqui? Neste lugar que parecia respirar pobreza de suas próprias paredes? Ele ficou sentado no SUV ligado, os assentos de couro, de repente parecendo macios demais, luxuosos demais contra esse pano de fundo de luta. O que ele estava fazendo ali? Isso tinha que ser um engano. Ele deveria ligar o motor, ir embora, esquecer toda essa missão equivocada. Seu dedo pairou sobre o botão de partida. Um movimento chamou sua atenção. Através de uma janela no térreo, ele vislumbrou uma pequena figura. Uma menininha com cabelos castanhos bagunçados presos em um rabo de cavalo frouxo, limpando metodicamente o que parecia ser um chão de linóleo desgastado. Algo nos movimentos dela, cuidadosos e determinados, fez o coração dele pular uma batida. Antes que pudesse pensar melhor, Andrew já estava fora do carro, guiado por um instinto que não conseguia nomear. Seus sapatos de couro italiano rangiam sobre o concreto quebrado enquanto ele se aproximava da porta, cada passo ressoando com uma sensação de inevitabilidade. Sua batida ecoou oca contra a madeira fina, o som de alguma forma, sendo ao mesmo tempo alto demais e baixo demais na quietude da manhã. A porta se abriu lentamente, as dobradiças rangendo em protesto. Em vez do rosto familiar de Sarah, ele se viu olhando para baixo, para uma garotinha, talvez de 7 ou 8 anos. Suas roupas estavam limpas, mais gastas, o tecido fino nos cotovelos, e suas pequenas mãos seguravam um pano de limpeza esfarrapado, como se fosse algo precioso. Ela o encarou com olhos arregalados que pareciam estranhamente familiares. Um espelho, dos que ele havia visto inúmeras vezes em fotos antigas de sua própria infância. O pequeno apartamento parecia um portal para outro mundo. Os sapatos de couro polido de Andrew destoavam no chão de linóleo desgastado, onde a garotinha estava ajoelhada com um pano sujo. Ela era minúscula, quase frágil, com cabelos castanhos bagunçados caindo ao redor do rosto enquanto esfregava. Sua mãe está em casa? A voz de Andrew saiu mais suave do que ele pretendia, tentando não assustá-la. A cabeça da menina se ergueu rapidamente e o coração de Andrew parou. Aqueles olhos, ele conhecia aqueles olhos. Ele os via todas as manhãs no espelho, exatamente o mesmo tom de azul, brilhante e penetrante. Você é do governo? A pequena voz dela tremia. Você veio me levar? A pergunta atingiu Andrew como um golpe físico. Seu peito apertou enquanto ele olhava ao redor do apartamento esparso. Um sofá poído estava encostado em uma parede. A cozinha consistia em um mini frigorífico e uma chapa elétrica. Sem brinquedos, sem fotos, nada que uma casa de criança deveria ter. Mas era o rosto dela que continuava chamando sua atenção. O formato do queixo, a leve inclinação da cabeça, até mesmo a maneira como ela pressionava os lábios, todos gestos dolorosamente familiares que ele havia visto em fotos de sua infância. Sua mente corria, fazendo cálculos que ele não queria enfrentar. 8 anos desde que ele partiu. A menina parecia ter cerca de 7. O timing. Passos soaram atrás dele. Ele se virou para ver Sarah na porta, e sua respiração ficou presa na garganta. Ela estava mais magra do que ele lembrava, o rosto marcado pelo cansaço. Seus cabelos castanhos, outrora vibrantes, pendiam sem vida ao redor dos ombros. Mas seus olhos,
ainda queimavam com a mesma intensidade que ele lembrava. "O que você está fazendo aqui, Andrew?" A voz dela cortou o ar como gelo. O olhar de Andrew oscilava entre Sarah e a garotinha, sua filha. A verdade que ele nunca soube o atingiu como ondas, deixando-o sem palavras pela primeira vez em anos. Sarah se moveu protetoramente em direção a Lily, com uma expressão que misturava medo e determinação feroz. A tensão no pequeno apartamento tornou-se sufocante enquanto Andrew lutava para processar a realidade diante dele. O sol do meio-dia brilhava lá fora, mas dentro do apartamento apertado, Sarah sentiu um frio familiar se instalar. Ela cruzou os braços instintivamente ao encarar o homem que passou 8 anos tentando esquecer. Andrew estava ali, em seu terno caro, parecendo tão perdido quanto ela jamais o vira. Seus olhos alternavam entre ela e Lily, seu rosto ficando mais pálido a cada segundo. "Sarah." Sua voz falhou. "Quem é ela?" Uma risada amarga escapou de sua garganta. "Você está falando sério?" Eu não sabia." As palavras saíram sufocadas, desesperadas. "Você nunca olhou para trás o suficiente para saber." Os dedos de Sarah cravaram-se em seus braços, suas unhas deixando marcas na pele. A dor antiga borbulhou, quente e intensa. Lily se encolheu perto da parede, suas pequenas mãos ainda segurando o pano sujo. Seus olhos azuis, os olhos dele, oscilavam entre eles como um animal assustado. "Por que você não me contou?" A voz de Andrew subiu, preenchendo o espaço apertado. Sua fachada perfeitamente controlada desmoronava a cada palavra. Sarah sentiu seu corpo inteiro tremer. "Porque você já tinha ido embora, Andrew. Você nos deixou antes mesmo que eu tivesse a chance." As palavras tinham gosto de ácido em sua boca, anos de mágoa reprimida transbordando. "Ela é minha." A voz de Andrew mal era um sussurro. "Ela é minha filha. E você está 8 anos atrasado." Sarah cuspiu as palavras como balas, cada uma destinada a ferir. Andrew deu um passo à frente, alcançando o batente da porta. "Por favor, Sarah, eu preciso entender como." "Não." Ela empurrou seu peito, afastando-o. "Você não pode fazer isso. Não pode aparecer agora e exigir respostas." Lily se apertou ainda mais contra a parede, seu rostinho franzido de preocupação. Sarah podia sentir o medo da filha, e isso só alimentava sua raiva. "Sarah, por favor." Andrew tentou novamente, sua compostura completamente destruída. Ela agarrou o batente da porta até seus nós dos dedos ficarem brancos, sua voz gotejando veneno. "Você não pode aparecer agora, Andrew. Não quando eu já enterrei o homem que pensei que você fosse." A porta bateu com força, sacudindo as paredes finas, deixando Andrew sozinho do outro lado, com seu mundo desmoronando ao seu redor. O sol da tarde batia impiedosamente, mas Andrew mal notava o calor, enquanto encarava a porta fechada do apartamento de Sarah. Seu terno caro agora parecia sufocante, mas não por causa do clima. O peso do que acabara de descobrir pressionava seu peito como se fosse algo físico. Ele levantou a mão e bateu novamente. O silêncio foi a única resposta. "Sarah!" Ele chamou, sua voz mais áspera do que o normal. Encostou a testa na tinta descascada, tentando entender tudo aquilo. 7 anos. Ele tinha uma filha há 7 anos e nunca soube. A porta rangeu ao se abrir de repente, e lá estava ela, Lily, aqueles olhos azuis familiares o encarando com uma curiosidade cautelosa. Antes que ele pudesse falar, Sarah apareceu como uma sombra protetora, puxando Lily para trás de si. "Eu disse para você ir embora." Sarah falou, a exaustão e a raiva misturando-se em sua voz. Andrew deu um passo à frente. "Eu só quero conversar." "Você está 8 anos atrasado para isso." Mas, após um longo momento, ela se afastou,
permitindo que ele entrasse. O apartamento parecia ainda menor por dentro. Os olhos de Andrew captaram tudo: o sofá, surrado com as molas à mostra, a TV antiga equilibrada em um suporte instável, o pequeno colchão no canto, com um cobertor gasto da princesa Disney. Seu olhar se deteve na cozinha, onde a geladeira aberta revelava apenas uma caixa de leite meio vazia e alguns ovos. "Por que você não me contou?" As palavras escaparam dele antes que pudesse contê-las. A risada de Sarah foi amarga. "Você acha que merecia saber? Você me abandonou." "Eu não sabia sobre a Lily." A voz de Andrew se elevou, apesar de si mesmo. Teria feito diferença? As palavras de Sarah estalaram como vidro. "Você teria abandonado seus sonhos de bilionário por nós?" No canto, Lily observava, seus pequenos dedos torcendo a barra do vestido desbotado. A visão dela, tão pequena, tão quieta, fez o peito de Andrew doer. Sarah enxugou os olhos com raiva. "Nós não precisamos de você, Andrew. Nunca precisamos." Andrew cerrou o maxilar, virando-se para a porta. Mas ao alcançar a maçaneta, ele encontrou o olhar de Lily. Ela não estava chorando nem com medo. Apenas o observava com um anseio silencioso que o paralisou. Os postes de luz lançavam longas sombras sobre o rosto de Andrew enquanto ele estava sentado em seu SUV alugado, observando o prédio de Sarah. Suas mãos apertavam o volante de couro com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. As revelações do dia passavam por sua mente como uma tempestade. Uma filha, a raiva de Sarah, a pobreza em que viviam. Ele deveria ir embora. Ele sabia que deveria, mas algo o mantinha preso ali, incapaz de girar a chave na ignição. Um movimento chamou sua atenção. Sarah caminhava pela rua com um uniforme de garçonete, os ombros caídos de exaustão. Seu cabelo, antes tão vibrante, pendia sem vida ao redor do rosto. Ela parecia mais velha do que seus 36 anos, desgastada pela vida de uma forma que fazia o peito dele doer. Uma pequena figura estava sentada nos degraus da frente, Lily, sua filha. A palavra ainda soava estranha em sua mente. Ela segurava um ursinho de pelúcia surrado junto ao peito, com a pelagem emaranhada e cinza de tão velha. Andrew abaixou um pouco o vidro da janela, e a voz suave dela flutuou pelo ar da noite. "Eu sei que a mamãe tenta esconder", Lily sussurrou para o ursinho. "Mas ela está sempre tão cansada. Acho que ela está doente, mas não quer que eu saiba. Eu tento ajudar, Sr. Urso. Eu limpo e fico bem quietinha quando ela precisa descansar." A garganta de Andrew se apertou. As palavras o atingiram como golpes físicos. Sarah estava doente? A lembrança do bilhete misterioso passou pela sua mente. Ela não tem muito tempo. Ele observou enquanto Sarah chegava aos degraus, forçando um sorriso para Lily, apesar do cansaço evidente. Sua filha se levantou, segurando cuidadosamente a mão da mãe, como se ela pudesse quebrar. Não se tratava mais do orgulho ferido dele. Não era sobre o passado, ou sobre quem estava certo ou errado. Era sobre a sobrevivência de Sarah e o futuro de Lily. Andrew ligou ao motor, sua mandíbula firme em determinação. Ele se afastou da calçada, mas sua decisão já estava tomada. Ele não iria embora da cidade. Não agora. Não quando elas precisavam dele, mesmo que não soubessem disso. O sol da manhã pintava listras douradas na calçada rachada, enquanto Andrew marchava em direção ao apartamento de Sarah. Seus sapatos caros batiam contra o concreto, cada passo alimentado por uma nova determinação que queimava em seu peito. Não era mais sobre seu orgulho, nem mesmo sobre consertar as coisas. Era sobre sua filha. Ele bateu na porta. 3 batidas firmes e decisivas que ecoavam sua resolução. Sarah abriu a porta com um puxão, seu rosto escurecendo ao vê-lo.
Ela usava o mesmo uniforme de garçonete do dia anterior, olheiras profundas denunciando seu cansaço. Não vou embora até você me deixar ajudar, Andrew disse, com a voz firme e decidida. Os olhos de Sarah brilharam. Não precisamos do seu dinheiro, Andrew. Não se trata apenas de dinheiro. Ele falava sério. Pela primeira vez na vida, jogar dinheiro em um problema não era sua solução principal. Sarah tentou fechar a porta, mas a mão de Andrew se estendeu, mantendo-a aberta. Não de forma brusca, mas com força suficiente para deixar claro seu ponto. Apenas me ouça, ele disse suavemente. Os ombros de Sarah caíram, a luta desaparecendo de seu rosto. Ela deu um passo para trás, permitindo que ele entrasse no pequeno apartamento. A luz da manhã passava pelas cortinas finas, destacando os móveis gastos e as paredes nuas. 5 minutos, ela disse, cruzando os braços. Andrew respirou fundo. Não vou te dar dinheiro diretamente se é isso que te preocupa, mas quero fazer parte da vida da Lily. Ela é minha filha. Sarah, deixe-me ser o pai dela. Sarah apertou o maxilar. Depois de 8 anos, antes tarde do que nunca, ele gesticulou ao redor do apartamento. Você está exausta, está lutando. Deixe-me ajudar, não com esmolas, mas estando presente, sendo o pai dela. Sarah pressionou os dedos nas têmporas, cansada demais para manter a raiva. E como exatamente você planeja fazer isso do seu pedestal em Manhattan? A resposta de Andrew foi imediata. Vou me mudar para o apartamento ao lado. Você está o quê? A exaustão de Sarah desapareceu, substituída por uma nova fúria. Já está feito. Assinei o contrato de aluguel esta manhã. O rosto de Sarah ficou vermelho. Você não pode simplesmente... Posso e fiz. A voz de Andrew suavizou. Não estou tentando te controlar, Sarah. Estou tentando estar presente para nossa filha. Sarah ficou ali, com os punhos cerrados, parecendo querer gritar. Mas por trás da raiva, Andrew pôde ver o menor lampejo de alívio. Ela estava cansada de lutar essa batalha sozinha. Lily estava sentada de pernas cruzadas no sofá gasto, seus pequenos dedos brincando com um fio solto em seu vestido. Pela janela, ela observava Andrew andando de um lado para o outro no estacionamento, falando ao telefone. Ele parecia diferente dos outros homens do prédio. Suas roupas eram mais elegantes e ele se mantinha mais ereto. Mamãe? Lily chamou suavemente. Ele vai mesmo ficar ao lado? Sarah estava preparando o café da manhã na cozinha minúscula. O cheiro de torrada, levemente queimada, preenchendo o ar. Não crie muitas esperanças, querida. Uma batida na porta fez as duas pularem. Andrew estava ali, com uma camisa casual, sem sinal de seu habitual terno. Pensei em levar a Lily para a escola hoje, ele disse, a voz cuidadosa, medida. O rosto de Sarah endureceu. Eu não acho que... Por favor, mamãe. A voz de Lily era quase um sussurro, mas seus olhos brilhavam de esperança. Sarah olhou para a filha, depois de volta para Andrew. Algo em sua expressão cedeu. Tudo bem, ela disse finalmente. Mas se você decepcioná-la, eu juro... Não vou, Andrew interrompeu. A caminhada até a escola começou em silêncio. Lily lançava olhares furtivos para Andrew, sua mochila balançando nos ombros. Por que você nunca veio antes? Ela finalmente perguntou, a voz pequena, mas clara. Os passos de Andrew vacilaram. Eu não sabia sobre você, Lily. Se eu soubesse... Você não queria a gente? A pergunta o atingiu como um golpe físico. Não, não é isso. Eu cometi erros. Grandes. O Tommy da minha turma disse que o pai dele foi embora porque não queria mais eles. Andrew parou de andar, ajoelhando-se para ficar na altura de Lily. O Tommy é o único da sua turma sem pai?
Lily balançou a cabeça. A maioria das crianças tem pai. Algumas têm 2 mães ou 2 pais. Eu só tenho a mamãe. Nos portões da escola, Andrew percebeu como Lily hesitava, observando outras crianças correrem para os pais. Ela pareceu surpresa quando ele estendeu a mão, mas a pegou com cuidado. Naquela noite, quando Andrew estava prestes a sair do apartamento, Lily se aproximou devagar. Sem aviso, ela envolveu os braços em volta da cintura dele, em um abraço rápido. "Boa noite", ela sussurrou, antes de correr de volta para o quarto. Sarah estava parada na porta da cozinha, seu rosto indecifrável, enquanto assistia à cena. Ela não disse nada, mas seus olhos seguiram Andrew até ele fechar a porta atrás de si. O sol da tarde projetava longas sombras pelas janelas do apartamento, enquanto Andrew alcançava o bolso do casaco. Ele havia passado os últimos dias observando Sarah lutar, o jeito como ela contava moedas no supermercado, como usava sapatos furados para que Lily pudesse ter novos para a escola. Seus dedos fecharam-se em torno do talão de cheques. Sarah estava no balcão da cozinha, separando contas vencidas. Olheiras marcavam seus olhos e suas mãos tremiam levemente enquanto trabalhava. "Sarah", Andrew disse suavemente, "eu quero ajudar." Ela levantou o olhar, a desconfiança estampada no rosto. Andrew puxou o talão de cheques e começou a escrever, a caneta riscando o papel. Ele deixou o valor em branco, assinando seu nome com um floreio antes de destacá-lo. "Pegue o que precisar", ele disse, estendendo-o para ela. "Para a Lily, para você." Sarah ficou completamente imóvel. Seus olhos fixaram-se no cheque. Depois moveram-se lentamente para o rosto dele. O papel tremia na mão estendida de Andrew. "Você acha que dinheiro pode comprar de volta os anos, Andrew?" Sua voz era quase um sussurro. Andrew hesitou, sua confiança vacilando. "Eu só quero ajudar." As mãos de Sarah se fecharam em punhos ao lado do corpo. "Você ainda não entende, entende?" Antes que Andrew pudesse responder, ela arrancou o cheque da mão dele. Em um movimento brusco, rasgou-o ao meio. Os pedaços rasgados flutuaram para o chão entre eles. "Saia", ela disse, a voz tremendo de raiva. "Apenas saia." "Sarah, por favor." "Não." Ela apontou para a porta. "Você acha que pode simplesmente entrar aqui com seu dinheiro e consertar tudo? Consertar o que você quebrou? Você não mudou nada." Um pequeno som fez com que ambos se virassem. Lily estava no corredor, seus olhos azuis arregalados e assustados. Ela apertava seu ursinho de pelúcia contra o peito, observando-os com aquela mesma intensidade silenciosa que se tornara tão familiar. "Lily", Andrew começou, mas Sarah se colocou entre eles. "Vá embora", ela disse. "Agora." Os ombros de Andrew caíram. Ele olhou para Lily uma última vez, vendo sua própria dor refletida nos olhos dela, antes de se virar e sair pela porta. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, o peso do erro esmagando-o enquanto descia as escadas. Ele tentara consertar as coisas da única forma que conhecia, com dinheiro. Mas as palavras de Sarah ecoavam em sua mente. Ele ainda não tinha entendido. Ainda não. O sol da manhã pintava listras de rosa e dourado no céu, enquanto Andrew estava do lado de fora do apartamento de Sarah. Seu terno caro parecia deslocado ali, assim como ele. O peso do erro de ontem, tentar resolver tudo com dinheiro, pressionava fortemente sobre seus ombros. Ele levantou a mão para bater, mas hesitou. O som do trânsito matinal subia da rua abaixo, misturando-se com o suave farfalhar das folhas na brisa fresca. Quando finalmente bateu, apenas o silêncio respondeu. Mas um movimento chamou sua atenção. O rostinho de Lily apareceu na janela, espiando por entre as cortinas gastas.
Ela não sorriu, mas também não se escondeu. Seus olhos azuis, tão parecidos com os dele, o observavam com uma curiosidade silenciosa. Andrew se acomodou nos degraus de concreto, sua impaciência habitual dando lugar a algo novo, humildade. Ele esperaria o tempo que fosse necessário. A porta rangeu ao abrir 1 hora depois. Sarah surgiu, chaves tilintando na mão, o rosto marcado por exaustão e raiva. "Você não escuta, não é?" Ela sibilou, a voz baixa, mas afiada. Andrew se levantou lentamente, mãos erguidas em rendição. "Desculpe, Sarah. Sinto muito mesmo. Eu fiz tudo errado ontem." Ela zombou, cruzando os braços. Como sempre. Mas em vez de se defender ou puxar outro cheque, Andrew respirou fundo. "Como você está? De verdade?" Sarah piscou, pega de surpresa pela pergunta simples. E como a Lily está se adaptando à nova professora? Ela mencionou algo sobre trocar de turma na semana passada. A postura defensiva de Sarah suavizou-se um pouco, a confusão passando por seu rosto diante do interesse genuíno dele. Enquanto ela se dirigia ao trabalho, chaves firmemente seguradas na mão, Andrew notou os livros escolares de Lily espalhados pela varanda. Sem dizer uma palavra, ele se abaixou e começou a recolhê-los, endireitando cuidadosamente as páginas amassadas e organizando-os em uma pilha ordenada. O sol da tarde atravessava as janelas sujas do Joe's Diner, lançando longas sombras sobre o chão quadriculado. Sarah se movia entre as mesas, seus sapatos rangendo contra o linóleo gasto. Seu uniforme estava folgado em seu corpo, e olheiras escuras cercavam seus olhos enquanto ela anotava mais um pedido. "Café puro", gritou um caminhoneiro, e rápido desta vez. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela servia, respingos de café caindo no pires. Ela piscou forte, tentando se concentrar, apesar do cansaço que turvava sua visão. "Miller", seu chefe vociferou de trás do balcão. "Acelera. Esses pedidos não vão se servir sozinhos." O sino acima da porta tilintou. Andrew entrou, seu terno impecável contrastando fortemente com as cabines desgastadas e mesas pegajosas. Seus olhos encontraram Sarah imediatamente, observando enquanto ela lutava para equilibrar 3 pratos no braço. "Desculpe", murmurou para um cliente ao quase derrubar o hambúrguer dele. "Só 1 minuto." Andrew cerrou os dentes ao ver seu chefe repreendê-la novamente. O rosto de Sarah estava pálido, pálido demais, e seus movimentos estavam ficando instáveis. "Sarah", ele chamou, levantando-se da cadeira enquanto ela cambaleava. Os pratos caíram no chão. Os joelhos de Sarah cederam, seus olhos revirando. Andrew se lançou à frente, segurando-a antes que ela atingisse o chão. O barulho de pratos quebrando ecoou pelo restaurante subitamente silencioso. "Alguém chame uma ambulância!" Andrew gritou, segurando o corpo inerte de Sarah. A porta se abriu novamente. Lily entrou correndo, ainda com a mochila nas costas, olhos arregalados de terror, ao ver a mãe inconsciente nos braços de Andrew. "Mamãe?" A voz de Lily tremia. Os olhos de Sarah piscaram. "Estou bem", ela sussurrou, tentando se levantar. "Só fiquei tonta." Mas seus braços tremiam com o esforço, fracos demais para sustentá-la. Sem hesitar, Andrew a ergueu. A cabeça de Sarah pendeu contra o peito dele, enquanto os clientes cochichavam e apontavam. Lily agarrou a mão de Andrew, seus dedinhos trêmulos. "Ela precisa de um hospital, agora", Andrew disse, a voz firme de determinação, enquanto carregava Sarah em direção à porta. As luzes fluorescentes duras do quarto do hospital lançavam um brilho pálido e doentio em tudo. Os sapatos caros de Andrew ecoavam no chão de linóleo enquanto ele andava de um lado para o outro, as mãos se abrindo e fechando. O bip constante do monitor cardíaco era o único som rompendo o silêncio tenso. A doutora Martinez
entrou no quarto, o rosto sério, enquanto folheava os prontuários de Sarah. Senhora Miller, sua condição é grave. Você tem anemia severa, agravada por exaustão e desnutrição. Sem tratamento imediato, isso pode se tornar fatal. Sarah estava deitada na cama do hospital, parecendo pequena e frágil contra os lençóis brancos. Seus olhos estavam fixos no teto, recusando-se a encontrar o olhar de alguém. No entanto, continuou a médica, com tratamento adequado e descanso, você deve se recuperar completamente. Gostaria de começar com infusões de ferro e... Não. A voz de Sarah era baixa, mas firme. Andrew entrou no quarto, com raiva estampada no rosto. Você precisa desse tratamento, Sarah. Não temos como pagar. As palavras de Sarah saíram como um sussurro. As mãos de Andrew apertaram a grade da cama até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu posso. Os olhos de Sarah escureceram quando finalmente o encarou. Não é essa a questão. Na porta, Lily permanecia em silêncio, seus pequenos dedos torcendo a barra da camiseta. Seus olhos iam de sua mãe para Andrew, com preocupação visível em seu rosto jovem. A respiração de Sarah falhou, e pela primeira vez, desde que chegaram ao hospital, sua fachada dura se desfez. Estou com medo, ela admitiu, sua voz quase inaudível. A raiva de Andrew se dissipou ao vê-la lutar para conter as lágrimas. Ele podia ver agora, como ela ainda tentava carregar tudo sozinha, assim como fazia há 8 anos. Em vez de discutir, Andrew puxou uma cadeira para perto da cama e sentou-se. Sua voz era gentil, mas determinada. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha, Sarah. Sarah virou o rosto, mas não antes de Andrew perceber as lágrimas escorrendo por suas bochechas. A cafeteria do hospital estava tranquila, com a movimentação matinal, enquanto Andrew se sentava sozinho em uma mesa de canto, seu café intocado esfriando. Seu terno de grife estava amassado de tanto dormir na cadeira da sala de espera, mas, pela primeira vez, ele não se importava com a aparência. Sua mente estava repleta de lembranças do rosto pálido de Sarah, dos olhos assustados de Lily e dos avisos severos da médica. Ele pegou o celular, olhando para a tela. O indicador de ações mostrava o valor de sua empresa, bilhões de dólares construídos ao longo de anos de dedicação implacável. Mas de que adiantava todo aquele dinheiro se ele não conseguia proteger as pessoas que mais importavam? Seus dedos tremiam levemente enquanto discava o número de David. Seu fiel assistente atendeu no primeiro toque. David, preciso que você faça algo por mim. Claro, senhor. O que precisa? Andrew respirou fundo. Venda tudo. Desculpe, senhor. A voz de David falhou. Vender o quê? A empresa. Minhas ações, tudo. A voz de Andrew ficava mais firme a cada palavra. Tudo mesmo. Mas, senhor, David gaguejou. Isso é o trabalho da sua vida. Tudo o que você construiu... Não. Andrew o interrompeu. O trabalho da minha vida está deitado em uma cama de hospital lá em cima. Meu legado não está em carteiras de ações. Está em uma menininha que precisa do pai. Ele ouviu a respiração afiada de David. Tem certeza absoluta disso? Mais certeza do que já tive em qualquer outra coisa. A voz de Andrew estava firme agora. Comece a papelada. Transfira o controle para o conselho. Venda minhas ações. Não me importo com o preço. Apenas faça isso. Após desligar, Andrew viu seu telefone acender com mensagens urgentes de membros do conselho, advogados e parceiros de negócios. Ele desligou o aparelho sem ler nenhuma delas. Levantando-se, ele caminhou até o departamento de faturamento do hospital. Os olhos da atendente se arregalaram quando ele entregou seu cartão de crédito. Mas Andrew não hesitou diante do valor astronômico. Ao retornar ao quarto de Sarah, ele colocou a conta paga do hospital na mesa, ao lado da cama dela. Os olhos de Sarah se abriram devagar, focando no papel e depois no rosto dele.
Eu te disse, Sara. Ele falou suavemente. Você não está mais sozinha. O sol da manhã parecia diferente quando Sara saiu pelas portas do hospital. Mais quente de alguma forma, mais suave em sua pele. Ela respirou fundo, saboreando o ar fresco após uma semana de quartos estéreis e máquinas apitando. Suas pernas estavam trêmulas, mas a mão firme de Andrew em seu cotovelo a mantinha segura. Devagar, ele murmurou, sua voz mais suave do que ela se lembrava dos tempos de trabalho. Vá com calma. Sara assentiu, lutando contra as lágrimas inesperadas. A semana passada tinha sido um turbilhão de exames, medicamentos e longas conversas com médicos. Mas o que mais se destacou foi a presença constante de Andrew, não sufocante, apenas presente, trazendo água, garantindo que Lily fosse para o campo da escola, lidando com a infinidade de papéis. Enquanto caminhavam lentamente até o carro dele, a voz de Sara falhou. Eu estava com tanto medo, ela sussurrou, a confissão queimando em sua garganta. Não por mim, mas por Lily. Se algo acontecesse... Ei! Andrew parou, virando-se para encará-la. Seus olhos azuis, os mesmos que Lily herdou, estavam sérios. Nada vai acontecer com você. Ou com Lily. Não mais. Sara se apoiou no carro, estudando o rosto dele. Como pode ter tanta certeza? Porque vendi tudo, ele disse simplesmente. A empresa, minhas ações, tudo. Os olhos de Sara se arregalaram. O quê? Mas Andrew, aquela empresa era sua vida. Ele balançou a cabeça, um pequeno sorriso surgindo em seus lábios. Eu tinha tudo, Sara. Mas nada disso importava sem você e Lily. Sara não conseguiu falar por causa do nó em sua garganta. Em vez disso, seus dedos encontraram os dele, apertando-os com força. O gesto dizia mais do que palavras poderiam. Mamãe! A voz de Lily ecoou pelo estacionamento. Ela saiu correndo do carro de David, onde estava esperando, sua mochila balançando enquanto corria. Sara se ajoelhou, abrindo os braços a tempo de pegar o salto da filha. Cuidado com a mamãe, querida. Andrew alertou, mas Sara apenas segurou Lily mais apertado, inalando o cheiro de shampoo infantil. Senti tanto a sua falta. Lily murmurou no pescoço de Sara. Podemos ir para casa agora? Casa. A palavra tinha um significado diferente agora. Andrew ajudou Sara a entrar no banco do passageiro, enquanto Lily subia no banco de trás, tagarelando sobre tudo que Sara tinha perdido na escola. Enquanto dirigiam pelas ruas conhecidas, Sara sentiu o peso de anos de luta sozinha lentamente se dissipar de seus ombros. Naquela noite, após um jantar tranquilo de comida para a viagem, Andrew tinha tentado cozinhar, mas algumas coisas não mudam. Sara observou da porta, enquanto Andrew colocava Lily na cama. Ele alisou o cabelo castanho e rebelde dela com mãos gentis, as mesmas que um dia assinaram contratos milionários. Papai? A vozinha de Lily estava sonolenta, mas clara. A palavra fez Andrew congelar por um momento e Sara viu-o engolir em seco. Sim, querida. Sua voz estava rouca de emoção. Os olhos azuis de Lily, os mesmos olhos dele, procuravam o rosto do pai. Você vai ficar, né? Andrew se inclinou e deu um beijo na testa dela, sua mão ainda acariciando o cabelo. Para sempre. Os postes de luz lançavam um brilho suave na calçada rachada, enquanto Andrew estava do lado de fora do apartamento de Sara, seu coração batendo forte no peito. A pequena caixa de veludo parecia pesada em sua mão, não pelo peso, mas por tudo que ela representava. Ele a abriu uma última vez, olhando para a simples aliança de ouro dentro. Não era o diamante chamativo que ele teria escolhido nos seus dias de bilionário, mas de alguma forma parecia mais real, mais significativo. Sara saiu para a varanda, apertando o cardigã em torno dos ombros. Você queria dar uma volta? Andrew assentiu, rapidamente guardando a caixa no bolso. Como nos velhos tempos.
Eles caminharam em silêncio confortável pelo antigo bairro, passando pelo restaurante onde compartilharam inúmeras refeições, pelo parque onde sonharam com o futuro juntos. As paisagens familiares trouxeram de volta memórias de dias mais simples, antes que o dinheiro e a ambição os separassem. Lembra daquele banco? Sarah apontou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Onde você derramou todo o milkshake no meu vestido novo? Andrew riu. E você não falou comigo por 2 dias seguidos. O riso dele se dissipou no ar da noite, substituído pelo peso de palavras não ditas. Sarah se abraçou mais forte, sua voz mal passando de um sussurro. O que acontece agora, Andrew? Ele parou de andar, seu coração acelerado. Isso depende de você. Com dedos trêmulos, ele tirou a caixa de veludo e a abriu. Os olhos de Sarah se arregalaram quando ele pegou sua mão. Eu não tenho mais $1 bilhão para te oferecer, disse suavemente. Não tenho poder, prestígio ou qualquer coisa que um dia achei que importava. Sua voz falhou de emoção. Mas eu tenho isso. Eu tenho você, tenho Lily e tenho amor. Você me deixaria ser seu marido? Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah, mas ela não se moveu. Sua mão tremia na dele, enquanto ela lutava para encontrar palavras. Estou com medo, sussurrou finalmente. Tenho tanto medo de confiar em você de novo, Andrew. De te deixar entrar só para te ver ir embora. Andrew se aproximou, seus olhos azuis cheios de convicção. Não vou embora, Sarah. Nunca mais. Sei que preciso reconquistar sua confiança e vou passar todos os dias provando isso para você. Eu prometo. Sarah olhou para o anel simples, depois para ele. Uma lágrima escorreu por sua bochecha, enquanto ela assentia lentamente. Está bem, sussurrou. Com as mãos trêmulas, Andrew deslizou o anel em seu dedo. Sarah olhou para ele, um pequeno sorriso rompendo suas lágrimas. Está bem, repetiu suavemente. Sarah estava diante do pequeno espelho levemente rachado no banheiro de seu apartamento, alisando seu simples vestido branco de verão. Sem grife, sem enfeites caros, apenas algodão e renda que a faziam lembrar de dias de verão e novos começos. Seus dedos tremiam enquanto colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha, o anel de noivado, captando a luz da manhã. Mamãe, você parece um anjo. Lily entrou saltitando no quarto, seu próprio vestidinho balançando ao redor dos joelhos. Ela segurava sua cestinha de flores silvestres, praticamente vibrando de empolgação. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas ao olhar para sua filha. Obrigada, querida. A pequena capela ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Nada parecido com o grandioso casamento na catedral que ela um dia sonhara. Mas ao atravessar as portas de madeira, com a pequena mão de Lily firmemente entrelaçada na sua, Sarah sabia que isso era perfeito. Andrew estava na frente, vestindo um terno simples. Seus olhos se encontraram com os dela, e o resto do mundo pareceu desaparecer. Não havia mais o frio homem de negócios que a deixara todos aqueles anos atrás. Em seu lugar, estava um homem que havia desistido de um império só para estar ali. Lily espalhou pétalas de flores ao longo do curto corredor, radiante de orgulho. Quando chegaram até Andrew, ele segurou as mãos das duas, e Sarah pôde sentir o leve tremor em seu aperto. As palavras do ministro eram simples, mas foram os votos deles que encheram a capela de emoção pura. A voz de Andrew estava carregada de sentimento. Prometo não riquezas, não perfeição, mas nunca mais partir. Você e Lily são toda a riqueza de que preciso. Sarah piscou para conter as lágrimas. Prometo confiar novamente, sussurrou, sua voz trêmula. Acreditar em nós de novo. Assim que o ministro os declarou marido e mulher, Lily se lançou em seus braços. Andrew a segurou facilmente, puxando suas duas meninas para perto,
enquanto compartilhavam o primeiro beijo como um casal casado. A pequena reunião de amigos e vizinhos aplaudiu suavemente, a alegria deles ecoando pelas paredes da capela. Andrew abraçou sua família com força, percebendo que sua verdadeira fortuna não estava em contas bancárias ou negócios, mas nos 2 corações que batiam ao seu lado. Andrew sentou-se à mesa desgastada da cozinha, encarando o dever de matemática de Lily como se estivesse escrito em hieróglifos antigos. Números e equações sempre foram seu ponto forte no mundo corporativo, mas a matemática da 3ª série parecia mais desafiadora do que qualquer fusão que ele já tivesse enfrentado. Então, o que exatamente devemos fazer aqui? Ele perguntou, coçando a cabeça diante dos problemas de frações espalhados pela página. Lily deu uma risadinha, apontando para as instruções. Temos que deixá-las do mesmo tamanho primeiro, papai. A palavra papai ainda fazia seu coração disparar. Ele a ouvira pela primeira vez no dia anterior e soava mais preciosa do que qualquer negócio que já tivesse fechado. Na cozinha, a fumaça começou a sair da torradeira. Andrew pulou, tirando 2 pedaços de pão completamente queimados. Ah, não acredito. A risada de Sarah veio da porta. Com dificuldades no café da manhã, Sr. CEO? Andrew lançou-lhe um olhar brincalhão. Só para você saber, eu já negociei um acordo de $1 bilhão durante o café da manhã. Mas não conseguiu fazer torradas? Sarah provocou, salvando a situação com pão fresco e movimentos rápidos e experientes. Mais tarde naquela manhã, Andrew percebeu que havia esquecido de fazer o lanche de Lily. Ele correu para a escola, com um saco de papel marrom na mão, sentindo-se completamente fora de sua zona de conforto. O sorriso conhecedor da secretária lhe disse que ele não era o primeiro pai a cometer esse erro de principiante. Naquela tarde, ele se viu ajoelhado diante de Lily, olhando para os cadarços desamarrados dela. Ok, então laço, volta e... Puxa! Lily observou pacientemente enquanto ele se atrapalhava com os cadarços. Não, papai. É assim. As pequenas mãos dela demonstraram a técnica correta, e Andrew sentiu uma onda de orgulho quando finalmente acertou na 3ª tentativa. Sarah encostou-se no batente da porta, observando-os com olhos ternos. O homem que antes comandava salas de reuniões agora celebrava um cadarço perfeitamente amarrado, e de alguma forma, isso o fazia parecer mais forte, não mais fraco. Papai? A voz de Lily era suave, hesitante. Ela vinha usando a palavra com parcimônia, testando-a como quem experimenta sapatos novos. Sim, querida. Andrew levantou o olhar dos cadarços. Está mesmo tudo bem? Chamar você assim? A garganta de Andrew apertou. Ele piscou rapidamente, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Eu gostaria muito, querida. Gostaria muito. Uma risadinha interrompeu o momento. Eles se viraram para ver Lily parada na porta, com seu ursinho de pelúcia apertado contra o peito, seu sorriso brilhante o suficiente para ofuscar as estrelas. Pela primeira vez desde aquele fatídico dia, 8 anos atrás, Sarah sentiu. Sua família estava completa. As sombras da noite se estendiam pelo pequeno apartamento enquanto Sarah observava Andrew carregar sua última caixa pela porta. Não era muita coisa. Ele deixara a maioria de seus bens caros para trás. Apenas roupas, alguns livros e alguns itens pessoais. Ver as coisas dele misturadas com as delas fez o coração dela palpitar com uma mistura de paz e inquietação. Lily pulava ao redor de Andrew como um cachorrinho animado, apontando para tudo em sua pequena casa, como se ele já não tivesse visto tudo antes. É aqui que faço o meu dever de casa, e aqui é onde guardo meu ursinho, e aqui é onde... Andrew ouvia cada palavra, seus olhos suaves com o encanto do entusiasmo da filha. Ei,
Que tal eu fazer o jantar hoje à noite? Ele sugeriu. Sarah ergueu uma sobrancelha. Você cozinha? Quão difícil pode ser? Ele exibiu aquele sorriso confiante que ela lembrava de anos atrás, embora agora houvesse mais calor do que arrogância. 20 minutos depois, o alarme de fumaça disparou pelo apartamento. Andrew estava parado diante do fogão, olhando desamparado para o que deveria ser um simples jantar de macarrão. Os noodles estavam grudados em uma massa queimada, e o molho, de alguma forma, tinha queimado e permanecido frio no meio. As risadas de Lily ecoavam pela cozinha. Papai, você não é muito bom nisso. A palavra papai o fez congelar por um momento. Seus olhos se encheram de emoção antes de ele se recuperar com uma risada. Não, acho que não sou mesmo, princesa. Sarah balançou a cabeça, tentando conter um sorriso enquanto abria as janelas para dissipar a fumaça. Saia da frente, homem de negócios. Deixe-me mostrar como se faz. Eles acabaram sentados em volta da pequena mesa da cozinha, comendo uma mistura de macarrão resgatado e sanduíches de manteiga de amendoim. A mesa balançava levemente. Andrew já havia prometido consertá-la no dia seguinte, mas, de alguma forma, o jantar imperfeito parecia certo. Lily contava histórias sobre a escola entre as mordidas, e Andrew prestava atenção em cada palavra, como se ela estivesse fazendo uma apresentação de bilhões de dólares. Quando chegou a hora de dormir, Sarah observou da porta, enquanto Andrew colocava Lily na cama. Ele estava desajeitado no início, sem saber muito bem como ajeitar os cobertores, mas Lily não parecia se importar. Boa noite, papai, sussurrou Lily, abraçando seu ursinho. A respiração de Andrew ficou presa. Sua mão tremia levemente, enquanto alisava o cabelo dela. Boa noite, querida, ele conseguiu dizer, a voz carregada de emoção. Mais tarde, enquanto Sarah se preparava para dormir, Andrew a segurou gentilmente pelo braço. Seus olhos mostravam uma vulnerabilidade que ela nunca tinha visto no confiante homem de negócios que conhecera antes. Estamos bem? Ele perguntou suavemente. Sarah olhou para ele. Realmente olhou. Para o homem que havia desistido de um império por eles, que queimou o jantar, mas tentou mesmo assim. Que olhava para a filha, como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Ela hesitou, então assentiu. Quase. A palavra pairou entre eles, não como uma barreira, mas como uma promessa. Eles ainda não eram perfeitos, mas estavam chegando lá. Os olhos de Sarah se abriram de repente às 5 da manhã. Seu corpo funcionando no automático após anos fazendo tudo sozinha. O quarto ainda estava escuro, e ela podia sentir o calor de Andrew ao seu lado. Mesmo assim, velhos hábitos a empurraram para se levantar e começar o dia. Ela saiu da cama silenciosamente, mas ao se aproximar da cozinha, o cheiro de café a deteve. Andrew estava no fogão, espátula na mão, virando panquecas com cuidado. Você deveria estar descansando, ele disse sem se virar. Eu posso cuidar do café da manhã, Sarah protestou, mas sua voz não tinha o tom firme de sempre. Andrew balançou a cabeça. Eu sei que você pode, mas você não precisa mais. Durante toda a manhã, Sarah observou enquanto Andrew preparava o lanche de Lily. Ajudava-a a encontrar o sapato perdido e até se lembrava de colocar um lápis extra na mochila dela. Cada pequeno gesto fazia o coração de Sarah apertar. Pronta para a escola, querida? Andrew perguntou, e Lily pulou de animação. Sarah começou a se levantar. Eu posso levá-la? Sarah. A voz de Andrew era suave, mais firme. Deixe-me ajudar, por favor. Depois que eles saíram, Sarah vagou pelo apartamento, sentindo-se estranhamente perdida, sem a correria matinal de sempre. Encontrou-se ajeitando almofadas já arrumadas até Andrew voltar. A louça precisa. Ela começou. Já está.
Andrew a interrompeu, mostrando os dedos enrugados. Sente-se, Sarah. Apenas descanse. Naquela noite, o pesadelo veio. Sarah estava sozinha novamente, no apartamento frio, Lily chorando, contas se acumulando. Ela acordou sobressaltada, ofegante. Antes que o pânico tomasse conta, os braços de Andrew a envolveram. Estou aqui, ele sussurrou. Estou com você. Pela primeira vez em 8 anos, Sarah baixou a guarda completamente. As lágrimas vieram, quentes e rápidas, encharcando a camisa de Andrew. Ela não tentou escondê-las, não tentou ser forte. Não vou embora, Sarah. A voz de Andrew estava carregada de emoção. Nunca. Em vez de se afastar, Sarah se agarrou ainda mais, finalmente permitindo-se acreditar que talvez, só talvez, não precisasse fazer tudo sozinha. O sol da tarde aquecia o rosto de Andrew enquanto ele jogava bola com Lily. As risadas dela enchiam o ar, fazendo seu coração transbordar de uma alegria que ele nunca conhecera em sua vida corporativa. Ela errava mais do que acertava ao tentar pegar a bola, mas sua determinação em continuar tentando lembrava tanto a ele mesmo. Bom arremesso, querida! Ele gritou quando as pequenas mãos de Lily finalmente seguraram a bola. O rosto dela se iluminou de orgulho. O som de pneu sobre o cascalho interrompeu o momento. Os ombros de Andrew se retesaram quando um Mercedes preto familiar parou na calçada. Ele conhecia aquele carro, já teve uma frota deles. David Calloway saiu, exatamente como Andrew se lembrava. Terno impecável, postura perfeita e aquele olhar de determinação tranquila. Por um momento, Andrew sentiu o fantasma de sua antiga vida passar por ele. Andrew. David acenou com a cabeça, a voz profissional, mas calorosa. Você está com boa aparência. Andrew olhou para Sarah na varanda. Os braços cruzados, a expressão cautelosa. Ele podia ler o medo nos olhos dela. Medo de que ele pudesse escolher sua antiga vida em vez deles. O conselho quer você de volta. David continuou, ajeitando a gravata. Estão preparados para fazer uma oferta extremamente generosa. Triplicar seu pacote de compensação anterior. Os números passaram pela mente de Andrew. Bilhões. Dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar. Para dar a Lily e Sarah tudo o que poderiam desejar. Mas, ao pensar nisso, percebeu que eles já tinham tudo o que precisavam. Papai, a voz de Lily cortou seus pensamentos. Venha jogar mais bola. Andrew olhou para sua filha, seus olhos azuis, os mesmos olhos dele, brilhando com inocência e confiança. Ele lançou um olhar para Sarah, que se esforçava tanto para parecer forte, apesar da preocupação evidente. A escolha já não era mais uma escolha. David, Andrew disse, com a voz firme e clara, diga a eles que não vou voltar. David assentiu, um leve sorriso surgindo em seus lábios. Ele já sabia a resposta antes mesmo de chegar. Sem dizer mais nada, entrou no carro e foi embora. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo suave zumbido da geladeira. Os dedos de Sarah traçavam as bordas do documento espalhado sobre a mesa de madeira gasta. A luz forte da cozinha tornava o texto legal claro e real. Prova de que Andrew realmente havia vendido seu império. Suas mãos tremiam levemente enquanto lia novamente os termos. Os números eram impressionantes. Ele havia deixado para trás bilhões, o poder que passou a vida inteira construindo. O Andrew que ela conhecia nunca teria feito isso. Aquele Andrew sempre escolheu a ambição em vez do amor. Você realmente deixou tudo para trás? Sua voz saiu mais fraca do que ela pretendia. Andrew estava na porta, seu terno caro, substituído por uma camiseta simples e jeans. Ele deu de ombros, como se abrir mão de um império fosse tão simples quanto escolher o que comer no café da manhã. Eu não precisava disso. O peito de Sarah apertou. Você tinha tudo, por quê?
Os olhos azuis de Andrew, os mesmos que Lily herdara, encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Porque tudo nunca foi suficiente sem você. As barreiras que Sarah construiu ao longo de 8 anos de raiva e mágoa começaram a desmoronar. Lágrimas escorreram por seu rosto, enquanto anos de emoções reprimidas finalmente se libertavam. Ela não se lembrava da última vez que se permitiu realmente chorar assim. Andrew cruzou a cozinha em 3 passos rápidos, puxando-a para seus braços. Ela enterrou o rosto em seu peito, respirando seu cheiro familiar. Sua voz saiu abafada contra a camisa dele. Passei anos te odiando, Andrew. E agora, não sei o que fazer sem esse ódio. Sua mão levantou gentilmente o queixo dela, o polegar limpando suas lágrimas. Então vamos descobrir juntos. Sarah olhou para ele, realmente olhou. O homem frio e ambicioso que a deixara todos aqueles anos atrás havia desaparecido. Em seu lugar, estava alguém mais suave, mais caloroso. Alguém que a olhava como se ela valesse mais do que todo o dinheiro do mundo. Pela primeira vez, desde que ele voltou, Sarah não se afastou. Em vez disso, ela se aproximou e o beijou. Não por causa do passado que compartilhavam, nem por raiva ou paixão lembrada, mas porque, naquele momento, com esse novo Andrew, ela queria. O parque estava tranquilo sob a luz do entardecer, com os grilos cantando sua suave sinfonia, enquanto Andrew e Sarah caminhavam de mãos dadas pelo caminho sinuoso. A luz da lua filtrava-se pelas árvores, projetando sombras suaves no chão. O coração de Andrew batia forte no peito e a pequena caixa de veludo parecia pesada em seu bolso. Sarah estava diferente naquela noite, mais suave, mais aberta. As linhas duras de preocupação que geralmente marcavam sua testa haviam se suavizado. Eles caminharam em silêncio confortável por um tempo, seus passos fazendo um leve ruído no caminho de cascalho. Eu fiquei tão zangada por tanto tempo, Sarah finalmente disse, sua voz mal passando de um sussurro. Achei que a raiva era mais segura do que me permitir sentir qualquer outra coisa. Andrew apertou suavemente a mão dela. Eu mereci essa raiva. Eu estava cego naquela época, perseguindo coisas que não importavam. Eles pararam perto de um velho carvalho, seus galhos se espalhando amplamente acima deles. Sarah se virou para ele, seus olhos refletindo a luz da lua. Estou com medo, Andrew. Ela admitiu. Parte de mim ainda espera que você desapareça de novo. Eu sei, ele disse suavemente, mas eu não sou mais aquele homem. Ele respirou fundo e, então, lentamente se ajoelhou. A mão de Sarah foi à boca, seus olhos se arregalando enquanto ele tirava a pequena caixa de veludo. Não posso prometer que nunca vou errar. Não posso prometer que a vida será perfeita. Andrew disse, sua voz firme apesar do coração acelerado. Mas posso prometer isto. Nunca vou deixar você de novo. Vou amar você e Lily com tudo o que tenho. Case-se comigo. De verdade desta vez. Lágrimas encheram os olhos de Sarah enquanto ela olhava para ele. O momento se estendeu entre eles, cheio de anos de dor, esperança e cura. Sim, ela sussurrou. E desta vez, não era porque sentia que tinha que dizer. Não era por obrigação ou necessidade. Era porque ela queria, porque ela o escolheu. As mãos de Andrew tremiam levemente enquanto ele deslizava o simples anel de prata no dedo dela. Quando se levantou, Sarah o puxou para perto, seus lábios se encontrando em um beijo lento e profundo, que parecia um retorno ao lar. Sarah encostou a testa na dele, suas lágrimas deixando rastros quentes em suas bochechas. Desta vez, não solte, ela sussurrou. Andrew sorriu, segurando-a perto. Nunca mais. Sarah estava em frente ao pequeno espelho em seu apartamento, alisando o simples vestido branco de verão que escolhera para o dia do casamento.
sem grife famosa, sem véu caro, apenas um vestido que a fazia sentir-se bonita. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela prendia uma pequena flor branca no cabelo. "Mamãe, você parece uma princesa!" Lily entrou saltitando no quarto, com seu próprio vestidinho branco balançando ao redor dos tornozelos. Seus olhos brilhavam de empolgação enquanto ela abraçava a cintura de Sarah. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas ao olhar para a filha. "Obrigada, querida. Você também está linda." A pequena capela ficava a apenas alguns quarteirões dali. A luz da manhã atravessava os vitrais, lançando padrões coloridos sobre o chão de madeira. Andrew estava no altar, vestindo um simples terno escuro. Seus olhos não se desviavam das portas da capela, esperando. Quando Sarah apareceu, Andrew prendeu a respiração. Lily caminhava à frente, jogando pétalas de flores com alegria. Sarah a seguia, carregando um pequeno buquê de flores silvestres. Seus passos ecoavam na capela silenciosa, cada um a aproximando mais de sua segunda chance. O pastor sorriu calorosamente quando Sarah chegou ao altar. Andrew segurou suas mãos, e ambos notaram que estavam tremendo. "Prometo confiar em você", disse Sarah suavemente, sua voz firme apesar das lágrimas. "Mesmo quando for difícil, mesmo quando estiver com medo, prometo acreditar em nós novamente." Andrew apertou suas mãos. "Prometo nunca mais ir embora. Ser o marido e pai que vocês merecem. Provar todos os dias que esse amor vale a pena." Lily não conseguiu conter a empolgação, batendo palmas e rindo quando eles se beijaram. O pequeno grupo de amigos se juntou, e seus aplausos encheram a humilde capela de alegria. Andrew envolveu Sarah em seus braços ao saírem da capela, fazendo-a rir, um som que estava se tornando mais frequente ultimamente. Lily segurou o braço dele, praticamente pulando de felicidade. Eles saíram juntos para o sol brilhante da manhã. Não mais 3 pessoas separadas, mas finalmente, verdadeiramente uma família. Andrew olhava para a lancheira vazia na mesa da cozinha como se fosse um quebra-cabeça complexo que ele não conseguia resolver. Seus dedos tamborilavam na superfície de madeira, enquanto ele franzia a testa para os vários itens espalhados diante dele: pão, frutas, lanches e caixinhas de suco. "Não pode ser tão difícil", murmurou para si mesmo. "Já negociei a cor dos bilionários. Posso preparar o lanche de uma criança." Mas ao começar a colocar os itens na lancheira, a dúvida surgiu. Quantos lanches seriam demais? Deveria cortar as cascas? Será que Lily gostava de cascas? Sarah se encostou no batente da porta, escondendo o sorriso atrás da caneca de café. "Precisa de ajuda?" Não, eu consigo." Andrew a dispensou com a mão, enfiando mais um biscoito na lancheira já abarrotada. Lily apareceu ao lado da mãe, com a mochila arrastando no chão. Os olhos de Lily se arregalaram ao ver a montanha de comida que Andrew tentava enfiar na lancheira. "Papai", ela riu, "não consigo comer tudo isso?" Andrew levantou o olhar com o rosto corado. "Eu não sabia o que você queria, então coloquei opções?" Sarah finalmente soltou uma risada. "Querido, ela só tem 20 minutos para o lanche." "Ah." Andrew coçou a cabeça, olhando para a caixa abarrotada. "Certo." Lily se aproximou e ficou na ponta dos pés, espiando sua lancheira. "Você não cortou meu sanduíche", ela apontou, mas sua voz era gentil. "Você é meio ruim nisso." Em vez de se sentir envergonhado, Andrew sentiu o coração aquecer com a provocação carinhosa. Ele pegou a faca e cuidadosamente cortou o sanduíche em triângulos. "Melhor? Muito melhor." Lily assentiu seriamente. Mais tarde naquela manhã, Andrew parou o carro na escola de Lily, em seu sedã modesto, tão diferente dos carros de luxo que ele tinha antes, mas de algum modo mais significativo. Enquanto caminhavam em direção à sala de aula,
A pequena mão de Lily encontrou a dele. Uma professora os cumprimentou na porta. Bom dia, Lily. Quem é este? Lily olhou para Andrew com um sorriso radiante, apertando sua mão. Este é meu pai. 3 palavras simples, mas que atingiram Andrew como uma onda de emoção. Ele engoliu em seco, tentando manter a voz firme enquanto apertava a mão da professora. Naquela noite, Andrew se sentou com Lily à mesa da cozinha, olhando para o dever de matemática dela, com crescente confusão. Ok, então se o Johnny tem 3 maçãs... Pai, Lily interrompeu. Não é assim que a Sra. Peterson nos mostrou. Ah, Andrew passou a mão pelo cabelo. Mostra para mim? Lily pacientemente demonstrou o método, e Andrew sentiu uma mistura estranha de orgulho e humildade ao ver sua filha de 7 anos ensinando algo a ele. Na hora de dormir, Andrew pegou um livro de histórias, determinado a fazer tudo certo. Ele tropeçou em algumas palavras, fez vozes que fizeram Lily rir mais pela estranheza do que pelo valor de entretenimento, mas continuou. Quando terminou a história, Lily de repente se jogou em seus braços, quase derrubando o livro no chão. Seus pequenos braços se enrolaram em torno do pescoço dele em um abraço apertado. Andrew a segurou perto, respirando o cheiro do shampoo de morango dela. Eu te amo, querida, ele sussurrou, a voz embargada de emoção. Lily se aconchegou mais, a voz abafada contra o ombro dele. Também te amo, papai. Sarah estava sentada no consultório médico estéril, suas mãos inquietas no colo. O cheiro familiar de antisséptico fazia seu estômago revirar. A presença constante de Andrew ao seu lado deveria ser reconfortante, mas a preocupação nos olhos dele só a deixava mais ansiosa. O médico entrou, com a expressão cuidadosamente neutra, enquanto se acomodava atrás da mesa. Sarah tinha se tornado boa em ler as expressões dos médicos ao longo dos anos, e essa a fez sentir o coração afundar. Senhora Whitmore, começou ele, folheando alguns papéis. Os seus últimos exames de sangue mostram alguns indicadores preocupantes. A mão de Andrew encontrou a dela, apertando-a suavemente. Sarah tentou se concentrar no toque dele, em vez do pânico crescente em seu peito. Que tipo de indicadores? Perguntou Andrew, sua voz firme, apesar do leve tremor nos dedos. O médico inclinou-se para a frente. Há uma possibilidade de que sua condição possa estar voltando. Precisamos realizar testes mais abrangentes para termos certeza. Sarah sentiu a sala girar levemente. Ela já tinha passado por isso antes. Os testes, a espera, o medo. Mas da última vez, ela estava sozinha. Da última vez, teve que ser forte por Lily enquanto desmoronava por dentro. Quão rápido podemos fazer os testes? A voz de Andrew cortou seus pensamentos. Podemos agendá-los para amanhã de manhã, respondeu o médico. Quanto mais cedo soubermos com o que estamos lidando, melhor. Sarah assentiu mecanicamente, deixando Andrew cuidar dos detalhes. Sua mente já estava a mil. E Lily? E se ela ficasse doente de novo? E se desta vez fosse pior? A viagem de volta para casa foi silenciosa. Andrew olhava para ela de tempos em tempos, mas Sarah mantinha o olhar fixo na janela, vendo as ruas familiares passarem embaçadas. Naquela noite, depois que Lily adormeceu, Sarah finalmente desabou. Ela estava no quarto, abraçando-se, tentando se manter firme. Mas quando Andrew a envolveu em seus braços, as barreiras cederam. Eu não consigo passar por isso de novo, sussurrou contra o peito dele, a voz quebrada. Eu não consigo. Andrew a segurou mais forte, uma mão acariciando seus cabelos. Desta vez, você não está sozinha, murmurou ele, a voz embargada de emoção. O medo dele também era evidente, mas ele se mantinha firme por ela. Aconteça o que acontecer, enfrentamos juntos. Sarah agarrou a camisa dele,
permitindo-se ser vulnerável de uma forma que não se permitia há anos. As lágrimas vieram livremente agora, encharcando a camisa de Andrew enquanto ele a embalava suavemente. No silêncio do quarto, com a luz da lua entrando pela janela, Sarah sentia-se ao mesmo tempo apavorada e grata. Apavorada com o que poderia vir, mas grata por desta vez ter alguém em quem se apoiar. Desta vez, não precisava ser forte sozinha. O corredor do hospital parecia interminável, enquanto Andrew andava de um lado para o outro, do lado de fora do quarto de Sarah. Cada bip de uma máquina, cada rangido de sapatos no linóleo fazia seu coração saltar. Ele passou a última semana vendo sua esposa enfrentar teste após teste, tentando se manter forte, enquanto o medo corroía suas entranhas. Dentro do quarto, Sarah estava deitada na cama, o rosto pálido, mas determinado. Andrew se acomodou na cadeira ao lado dela, segurando sua mão fria. "Você não precisa ficar", Sarah sussurrou, a voz rouca. "Se isso piorar de novo..." Andrew apertou a mão dela. "Pare. Eu não vou a lugar nenhum." Sarah virou o rosto, as lágrimas ameaçando cair. "Foi o que você disse antes." "Eu estava errado antes", Andrew afirmou com firmeza. "Fui estúpido. Estava com medo e errei. Mas agora sou diferente. Somos diferentes." Durante o dia, enfermeiras iam e vinham. Cada vez que tiravam sangue ou levavam Sarah para mais um exame, o estômago de Andrew se contorcia ainda mais. Mas ele nunca saiu de perto. Segurou a mão dela em cada picada de agulha, distraiu-a durante cada longa espera e sussurrou palavras de incentivo quando o medo a dominava. Lily veio visitá-los depois da escola, o rostinho pequeno, marcado pela preocupação. Ela subiu cuidadosamente na cama, aninhando-se ao lado de Sarah. "Mamãe, você está doente de novo?" perguntou com uma vozinha tímida. Sarah acariciou o cabelo da filha. "Os médicos só estão sendo extra cuidadosos, querida." Andrew as observava, o peito apertado. Ele havia perdido tantos momentos assim, tantas vezes em que elas precisaram dele. Nunca mais. Quando o médico finalmente entrou no quarto, Andrew sentiu como se fosse parar de respirar. O aperto de Sarah em sua mão se tornou doloroso. O silêncio se prolongou enquanto o médico revisava suas anotações. "Bem", começou o médico, olhando para eles. "Estou feliz em dizer que isso não é uma recaída. Seus marcadores estão elevados, mas não perigosamente. Precisaremos monitorá-la de perto. Mas, por enquanto, você está estável." Sarah desabou. As lágrimas que segurava há dias finalmente vieram, seu corpo inteiro tremendo de alívio. Andrew a envolveu em seus braços, seus próprios olhos marejados. "Estamos bem", ele sussurrou contra o cabelo dela. "Estamos bem." Sarah enterrou o rosto no peito dele, agarrando sua camisa. Quando finalmente olhou para ele, Andrew deu um beijo suave em sua testa. "Ainda temos a eternidade", ele sussurrou. E pela primeira vez, Sarah realmente acreditou nele. Sarah estava na entrada da nova casa deles, passando os dedos pelo batente de madeira. O sol da tarde entrava pelas janelas que precisavam de uma boa limpeza, lançando manchas quentes sobre o piso de madeira que rangia com a idade. Não era nada parecido com a antiga cobertura de Andrew, e isso a tornava perfeita. E então, Andrew perguntou suavemente, de pé atrás dela com as mãos em seus ombros. "O que você acha?" Sarah não conseguia encontrar palavras. A casa não era luxuosa, apenas uma simples casa de campo de 2 andares com revestimento branco e venezianas azuis. Uma varanda envolvente abraçava a estrutura, completa com um velho balanço que balançava suavemente ao vento. O jardim se estendia à frente deles, flores silvestres pontuando a grama não cortada. "Papai, olha!" A voz animada de Lily ecoou enquanto ela passava correndo por eles,
os tênis batendo contra a varanda de madeira. Tem tanto espaço. Os olhos de Sarah se encheram de lágrimas enquanto ela observava a filha correr pelo quintal, os braços abertos como asas. Durante anos, eles viveram apertados naquele pequeno apartamento, e Lily nunca teve espaço para brincar de verdade. Ei! A voz de Andrew era suave ao perceber suas lágrimas. Podemos procurar outros lugares se... Não. Sarah o interrompeu, virando-se para ele. É perfeito. É só que... Eu nunca pensei que teríamos isso. Andrew a puxou para perto, seu peito sólido e quente contra o rosto dela. Nem eu. Todos aqueles anos correndo atrás de riqueza e a verdadeira felicidade estava bem aqui. Eles observaram enquanto Lily descobria um balanço de pneu pendurado em um velho carvalho, suas risadas de alegria enchendo o ar. O som dos pássaros se misturava ao farfalhar das folhas, tão diferente do barulho da cidade que haviam deixado para trás. Naquela noite, eles se sentaram juntos no balanço da varanda, a madeira rangendo suavemente sob eles. O pôr do sol pintava o céu em tons brilhantes de laranja e rosa, enquanto vagalumes começavam a dançar no quintal. Lily finalmente se cansou e adormeceu, enrolada em um cobertor próximo. Os dedos de Sarah estavam entrelaçados com os de Andrew, sua cabeça repousando em seu ombro. O momento parecia surreal, uma paz que ela nunca havia conhecido antes. Parece um sonho, ela sussurrou, observando outro vagalume piscar no ar. Os lábios de Andrew tocaram sua têmpora, quentes e gentis. Então, vamos nunca acordar. Sarah estava descalça no chão de linóleo gasto da nova cozinha, segurando uma caneca de café fumegante com as duas mãos. Pela janela, a luz da manhã pintava o quintal em um dourado suave. Alguns pássaros pulavam pela grama irregular, procurando o café da manhã. Ela tomou um gole devagar, saboreando o momento de silêncio. Era estranho, um estranho bom, acordar ali em vez do apartamento apertado. Sem barulho de trânsito, sem vizinhos discutindo através das paredes finas. Apenas a tranquila quietude da manhã. O som de pequenos pés correndo quebrou o silêncio. Lily entrou na cozinha, já usando suas galochas amarelas apesar do céu claro. Mamãe, podemos explorar, por favor? Andrew apareceu na porta atrás dela, o cabelo ainda bagunçado de sono. Ele parecia diferente ali, mais relaxado, as bordas corporativas afiadas suavizando-se em algo mais gentil. Calma aí, garotinha. Primeiro, o café da manhã. Eles se reuniram em torno da velha mesa de carvalho, uma pechincha de venda de quintal que haviam comprado no dia anterior. Sarah colocou tigelas de cereal enquanto Andrew servia o leite e Lily pulava na cadeira. Algo tão simples, sentar-se para o café da manhã juntos. Mas eles nunca tiveram isso antes. Não de verdade. Estive pensando, Andrew disse, mexendo o café, em começar algo novo, algo pequeno. Sarah levantou o olhar. Ah, é? Talvez uma consultoria local. Ajudar pequenas empresas a crescer. Nada extravagante, apenas algo que me permita trabalhar de casa. Estar aqui para vocês duas. A antiga Sarah talvez se preocupasse. Talvez esperasse que ele dissesse que sentia falta do seu império. Mas ela via a satisfação nos olhos dele. Ele estava sendo sincero. Podemos plantar flores? Lily interrompeu com leite escorrendo pelo queixo. E legumes? O Jimmy da escola tem uma horta, e ele come seus próprios tomates. Andrew riu. Isso parece perfeito, querida. Podemos começar a planejar hoje mesmo. Sarah os observava. O falatório animado da filha, o sorriso paciente do marido. A luz do sol entrava pela janela, aquecendo sua pele. Andrew encontrou seu olhar e se levantou, estendendo a mão. Dança comigo? O quê? Agora? Ele a puxou de qualquer forma, uma mão encontrando sua cintura. Eles balançavam lentamente à luz da manhã, ali mesmo entre a geladeira e a pia.
Sarah riu, repousando a cabeça contra o peito dele. O coração dele batia firme sob seu ouvido. Pela primeira vez, ela não se preocupou com o amanhã. Não se perguntou se essa felicidade escaparia. Apenas dançou com seu marido em sua cozinha imperfeita, enquanto a filha ria e o sol nascia sobre seu novo começo. O sol da tarde lançava longas sombras pelo novo quintal, enquanto Andrew se apoiava na grade de madeira da varanda. Seus olhos fixos em Sarah e Lily, ambas ajoelhadas na terra, com as mãos ocupadas plantando flores coloridas de primavera. A cena apertava seu peito de emoção. Apenas meses atrás, ele estava sentado em um escritório de cobertura, cercado por vidro e aço frios, pensando que tinha tudo. Agora, ao ver o rabo de cavalo bagunçado da filha balançar, enquanto ela cavava outro buraco para uma flor, ele percebia o quão vazia aquela vida tinha sido. O rosto de Lily se iluminou ao perceber que ele a observava. Ela se levantou de um salto, com as pequenas mãos cobertas de terra escura e rica, e correu em direção a ele. Papai, você tem que plantar algo também. Seus olhos azuis, os olhos dele, brilhavam de empolgação. Vamos lá. Andrew não pôde deixar de sorrir enquanto ela puxava sua mão. Ele deixou que ela o levasse pelos degraus da varanda e pelo quintal, até onde Sarah estava ajoelhada no canteiro de flores. Seus sapatos caros afundaram levemente na terra macia, mas ele não se importava mais com essas coisas. Aqui, Lily disse, pressionando uma pequena semente na palma da mão dele. Essa é especial. Vai crescer e se tornar algo bonito. Andrew se ajoelhou ao lado dela, sentindo o solo quente sob seus joelhos. Sua filha mostrou-lhe como fazer o buraco na medida certa, nem muito fundo, nem muito raso. Suas mãos, antes acostumadas a assinar contratos milionários, agora colocavam cuidadosamente a pequena semente na terra. Sarah os observava, seus olhos suavizados pelo amor. Havia terra em sua bochecha e seu cabelo escapava do rabo de cavalo. Mas Andrew achava que ela nunca estivera tão bonita. Aquilo era a verdadeira riqueza. Aquele momento, aquele amor, aquela família. Ele se lembrou do homem que costumava ser, sempre atrás do próximo negócio, da próxima aquisição, acreditando que o sucesso podia ser medido em dólares e centavos. Aquele homem jamais teria se ajoelhado na terra para plantar flores com a filha. Aquele homem teria perdido tudo isso. Ao levantar o olhar, encontrou o olhar de Sarah. Seus olhos transmitiam tanto calor, tanta gratidão, tanto amor. Ela não precisava dizer nada. Ele conseguia ler tudo naquele olhar. Era isso que ele procurava o tempo todo, sem nem saber. O sol poente pintava o céu em tons suaves de rosa e laranja, lançando um brilho dourado sobre sua pequena família. Andrew estendeu a mão e apertou suavemente a mão de Sarah. Temos tudo o que precisamos, ele sussurrou. Os dedos de Sarah apertaram os dele enquanto ela assentia, sua voz suave, mas firme. Sim, temos. O céu da noite pintava uma obra-prima acima de sua nova casa, listras de rosa e roxo se misturando como aquarelas. Sarah, Andrew e Lily estavam aconchegados juntos no balanço de madeira da varanda. Seu suave ranger, um ritmo tranquilo no ar silencioso. Lily bocejou, se aninhando mais entre os pais. Sua pequena mão segurava seu urso de pelúcia favorito, aquele que Andrew comprara para ela há poucas semanas. Estou com sono, ela murmurou, seus olhos pesados, mas lutando para se manterem abertos. Sarah passou os dedos pelo cabelo castanho e macio de Lily, inclinando-se para o calor constante de Andrew. O braço dele os envolvia, protetor e gentil. O momento parecia quase irreal, como um sonho que ela nunca ousou desejar durante aqueles longos anos solitários. Olha, papai, Lily apontou para o céu que escurecia. A primeira estrela,
Andrew sorriu, seu peito apertando de emoção ao ouvir a palavra papai. Mesmo agora, isso ainda o enchia de admiração. Faça um pedido, querida. Lily franziu o rosto em concentração, depois abriu os olhos. Posso contar o que desejei? Achei que os desejos deviam ser secretos. Sarah brincou suavemente. Mas esse é para todos nós. Lily insistiu, virando-se para olhar para os dois pais com aqueles olhos azuis marcantes, os olhos de Andrew. Eu desejei que ficássemos juntos para sempre, que você não vá embora de novo. As palavras pairaram no ar, carregadas de significado. Andrew os puxou para mais perto, sua voz embargada de emoção. Não vamos a lugar nenhum, minha menina. Eu prometo. Sempre? Lily perguntou, sua pequena voz carregando um toque de preocupação que partiu o coração de ambos. Sarah alcançou a mão de Andrew, seus dedos se entrelaçando. Sempre, prometeram em uníssono. As estrelas começaram a aparecer uma a uma, como pequenos diamantes espalhados sobre um veludo escuro. A respiração de Lily tornou-se tranquila e profunda, finalmente se rendendo ao sono entre eles. Sarah repousou a cabeça no ombro de Andrew, sentindo o compasso constante de seu coração. Não eram necessárias palavras naquele momento. O calor dos corpos juntos, o doce aroma do ar noturno, a sensação de estarem exatamente onde deveriam estar. Tudo isso dizia mais do que qualquer palavra. Andrew olhou para sua filha adormecida e depois para sua esposa. Ali, naquele simples balanço de varanda, sem mansões, milhões ou impérios corporativos, ele finalmente compreendeu o verdadeiro significado da riqueza. Não estava em contas bancárias ou salas de reunião. Estava no rosto sereno de Lily enquanto dormia. Estava no toque suave de Sarah e em seu amor inabalável. Estava naquele momento, perfeito em sua simplicidade. O céu escureceu para um azul profundo, e as estrelas agora brilhavam intensamente. Andrew deu um beijo suave na têmpora de Sarah e depois na testa de Lily. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentia verdadeiramente, completamente rico. Se você gostou da história de Andrew, escolhi a dedo a próxima história que você vai... Se você gostou da história de Andrew, escolhi a dedo a próxima história que você vai adorar. Não perca! Clique aqui para assisti-la.